Convido a todos então a fecharem um pouco seus olhos, buscar respirar tranquilamente, para se conectar com este momento presente, conectar o nosso coração com as energias que os bons espíritos dessa casa nos proporcionam, colocar também as nossas boas energias neste ambiente, para que todos possamos usufruir desses sentimentos de paz, de amor, de bondade, que proporcionam a nossa saúde, a nossa recuperação espiritual, nosso equilíbrio, essas energias que provêm da divindade superior, do Criador do Universo, que penetram neste momento em nossos corações, nos trazendo paz, amor, harmonia, e que neste ambiente e nesses sentimentos possamos continuar durante todos os nossos trabalhos de hoje, nessas energias positivas, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações para os ensinamentos que aqui ouviremos nessa noite de hoje. Que assim seja. Bom, na noite de hoje nós temos a Maria Natália, que veio de Joinville, Centro Espírita Paz do Senhor, e vai nos falar sobre a autoridade de Jesus. Fique à vontade, Maria Natália. Boa noite, queridos irmãos. Que o amor do Pai, que a paz deste amoroso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia e o nosso tema de reflexão na noite de hoje, que Ele esteja conosco, permaneça conosco, hoje e sempre. A autoridade de Jesus. Vamos buscar esse tema no Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Trigo de Deus, um livro lindíssimo, dos 10 livros lindíssimos de Amélia Rodrigues, que começa com o livro Primícias do Reino e termina com o 10º livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Então, no Trigo de Deus, nós vamos encontrar o tema A Autoridade de Jesus. E ela vai falar, porque esse é o forte de Amélia Rodrigues, falar a respeito dos dias venturosos em que Jesus estava na sua chamada vida pública, andando pelas estradas poeirentas da Galileia há 2000 anos. E falando daqueles dias de há 2000 anos, ela vai começar dizendo-nos que aqueles dias eram dias muito semelhantes aos dias atuais. Pronto. Só com essa primeira frase, nós já podemos parar para fazer uma reflexão. Porque já se passaram 2000 anos mais, e ela está dizendo que aqueles dias, mas ela não está falando do dia atmosfera, está falando da criatura encarnada, que aqueles eram momentos, dias muito parecidos aos momentos que se vive agora, os dias atuais. Ela vai dizer que a Terra de há 2000 anos, quando Jesus por aqui estava, a Terra era como se fosse uma imensa seara, uma imensa lavoura, na qual o trigo se encontrava mirrado, pois que estava vencido pela erva daninha destruidora. Olha a comparação, a metáfora que ela faz para nos falar do planeta Terra 2000 anos atrás. Como se fosse uma grande plantação de trigo, porém um trigo que não frutificava. Tinha dificuldade porque estava mirrado pela erva daninha. Isso realmente se parece muito com os dias atuais. Se parece muito com a atualidade da Terra, onde nós estamos vendo tantas tragédias nos lares, nos locais de trabalho,
nos becos escondidos da vida, porque não nos lembramos que de fato nada fica encoberto. Então, a autoridade de Jesus está pautada em inúmeras situações que podemos elencar. Começando por essa, né? Ele tinha esta visão do micro e do macro, do ontem, daquele momento em que ele estava ali, e ele sabia de nós para o amanhã. Ele sabia da terra para o amanhã. Então, ele falava há 2000 anos do que nós estamos vendo na atualidade. E se ele tivesse podido, ele teria nos dito e nos alertado muito mais. Mas com o pouco que ele nos alertou, e é o Espírito Joana de Ângeles que nos diz que ele nos alertou muito pouco. Tem uma psicofonia de Divaldo Pereira Franco, na noite de Natal de há 2 anos, em que o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer que o Cristo é grande, justamente não pelo que ele fez na Palestina de há 2000 anos, justamente pelo que ele não fez, porque nós não teríamos compreendido. Se com o pouco que ele disse e fez, ele foi crucificado, se ele tivesse dito mais, sendo que não estávamos prontos para ouvir, a mensagem teria se perdido. É como quando nós botamos luz demais num ambiente e a luz nos cega. Então, ela diz que o Cristo é grande não pelo que ele disse ou fez, mas justamente por tudo que ele não disse e não fez na Palestina de há 2000 anos. Mas vamos lembrar que nesse momento em que nós falamos tanto na Terra de processos obsessivos, de obsessão, vamos lembrar que entre todos os nomes pelo qual Jesus ficou conhecido, ele ficou conhecido também como o Senhor dos Espíritos. Porque hoje o trabalho que nós fazemos nas casas espíritas, que alguns segmentos dos nossos irmãos evangélicos também fazem, né, os trabalhos de desobsessão, claro que cada um faz do seu modo, né, os nossos irmãos evangélicos fazem de uma outra forma. Foi Jesus o primeiro a nos ensinar, pela autoridade que ele tinha sobre os espíritos, que naquela época de há 2000 anos eram chamados de espíritos imundos. Hoje nós chamamos de espíritos obsessores. Imundos, se nós fôssemos falar de imundos moralmente, né? Hoje nós dizemos que são os nossos irmãos obsessores. Então, esta autoridade do Cristo para com aqueles espíritos. Vamos lembrar, porque os evangelhos estão cheios de passagem, que se o espírita for prestar atenção, vai ver, nossa, mas aqui Jesus estava fazendo um processo de desobsessão, aos moldes que a doutrina espírita nos ensina. Mas vamos lembrar de um episódio. Era sábado no entardecer, e Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum. E um espírito que tomava um homem, portanto, um espírito que obsediava aquele homem, levanta esse homem. Então, a força desse espírito que faz com que o homem levante. Na hora que Jesus entra pelo corredor, o homem tomado pelo Espírito levanta-se e o Espírito diz. Claro que as pessoas que estavam ali achavam que era o homem que estava falando, né? Mas Jesus sabia, porque ele tinha e tem olhos de ver, né? E o Espírito diz, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Percebam, o nosso tema da tarde de hoje é a autoridade de Jesus. Os espíritos obsessores sabiam. Aqueles que estavam reencarnados na Palestina de há 2000 anos, não sabiam quem ele era. Os espíritos, mesmo obsessores, sabiam quem ele era. Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. O que Jesus diz? Sai dele e não tornes a voltar, pois que ainda não chegou a minha hora. Aí agora nós vamos parar um pouquinho, já que a proposta é a nossa reflexão, é por isso que nós viemos à Casa Espírita, é por isso que nós abrimos uma página para ler, né? Vamos imaginar
Estamos aqui na casa de Jesus e de repente entrasse um irmão nosso obsediado e olhasse para um de nós e gritasse pelo nome. Vamos imaginar que tem um José aqui sentado. José, eu sei quem tu és. Será que nós tínhamos a serenidade e a autoridade que Jesus tinha a ponto de fazer o obsessor calar? Ou será que nós já íamos começar, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, é agora que ele vai dizer tudo de mim? Será que Jesus ficava tranquilo? Não tinha nada que aquele espírito pudesse dizer dele que iria maculá-lo. Se alguém grita, eu sei quem tu és, vamos imaginar alguém entrando ali e dizendo, Natália, eu sei quem tu és. De duas uma. Ou nós ficaríamos muito envaidecidos se ele começasse a nos incensar, e eis aí o perigo maior, né, dos processos obsessivos, ou nós teríamos muito medo, ai, o que será? Que de todas as minhas cacas, ele vai dizer de mim nesse momento. Mas a autoridade de Jesus era para com os encarnados, e muito fortemente ele o demonstrava também em relação aos desencarnados. Por isso, entre todas as formas que nós conhecemos e falamos de Jesus, ele é chamado de o Senhor dos Espíritos. Mas fica aí a pergunta, se alguém perguntasse para nós, um espírito através de um médium, eu sei quem tu és, como nós receberíamos? Porque não foi Jesus o único que deu o exemplo de quando um espírito dizia, eu sei quem tu és, não se sentia nem envaidecido se o espírito dissesse grandes elogios e nem preocupado se o espírito fosse dizer coisas desastrosas. Vamos lembrar de um outro mensageiro? Vamos lembrar do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, o doutor da lei, o membro do Sinédrio. Portanto, Paulo era judeu. Um judeu que quem leu o livro Paulo Estevão, vocês já perceberam que todas as vezes que eu venho a essa casa, de uma forma ou de outra, eu falo do livro Paulo Estevão? Porque um repórter perguntou a Chico Xavier, dos 500 e tantos livros que ele recebeu, Chico Xavier, qual o livro mais bonito? E Chico disse que o livro mais bonito que ele recebera foi justamente o livro Paulo e Estevão. E os espíritas não conhecem o livro Paulo e Estevão em profundidade. Então, Paulo, para quem já leu o livro vai lembrar, Paulo era um membro do Sinédrio, um doutor da lei, que ao não conhecer Jesus, né, a época em que Jesus estava nos 4 anos da vida pública, Paulo estava em Tarso, na sua cidade natal, ele volta para Jerusalém para ocupar um cargo no Sinédrio, e nesse momento Jesus já tinha sido crucificado. Então Paulo começa a perseguir os cristãos, de tal modo, a perseguição, Paulo matou tantos dos cristãos recém-convertidos por Jesus, que teve um momento na Palestina, e isso está no livro há 2000 anos, que faltavam na Palestina alguns artífices, alguns tipos de profissionais. O livro Paulo Estevão, que também fala desse assunto, dá o exemplo de padeiros e pedreiros. Teve um momento que a grande cidade murada, chamada Jerusalém, ficou em falta de padeiros, e o pão era o alimento principal, e pedreiros, porque ou Paulo tinha mandado matar, ou tinham fugido de Jerusalém por medo da perseguição de Paulo aos cristãos. E aí nós vamos lembrar que Paulo vai, então, para a cidade de Damasco, para prender e matar Ananias. E é nessa ida para Damasco, atravessando o deserto, já vendo ao longe as portas de Damasco, as cidades eram muradas e tinham as suas portas, né? É que nesse momento uma grande luz surge no horizonte, e Paulo, momentaneamente cego pelaquela grande claridade, parece nós, né?
Por isso que a claridade, até mesmo a claridade espiritual, moral, vai nos chegando aos poucos, para não nos cegar. Paulo, então, momentaneamente cego, cai do cavalo de joelho nas areias escaldantes do deserto. E aí Jesus aparece a ele e diz: Saulo, esse era o nome dele hebreu, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que é a autoridade moral de Jesus. Paulo nunca tinha visto Jesus e, no entanto, de joelho ele diz: quem és tu, Senhor? Ele que não respeitava as pessoas de hierarquia abaixo da dele, né? Quem lê o livro Paulo Estevão diz assim: realmente a misericórdia do Pai existe. Depois de tudo que o doutor da lei Saulo de Tarso fez, e ele se tornar o grande divulgador da doutrina do Cristo, né? Mas olha a autoridade moral de Jesus, que fez com que aquele homem que se achava o máximo da humanidade, de joelho nas areias escaldantes do deserto, ele olha para aquele que ele não conhecia, que ele perseguia sem conhecer, e diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E a partir dali, então, ocorre a conversão de Paulo. E Paulo vai sair pelo o mundo conhecido de então, levando a mensagem de Jesus. Mas a minha pergunta foi: se surgisse aqui alguém, né, alguém que com mediunidade ostensiva, mais obsediado, e o Espírito começasse a gritar para nós: eu sei quem você é, como nós ficaríamos? Porque isso aconteceu inúmeras vezes com o apóstolo Paulo, quando ele começa a viajar, né? Tem as grandes viagens de Paulo, levando para as regiões distantes da terra, distante de Roma, distante de Jerusalém, a mensagem da Boa Nova. E os espíritos gritavam para Paulo os seus equívocos. Ué, mas o que acontecia se Paulo tinha Paulo tinha vários crimes na consciência de todos aqueles que ele mandara matar. Mas nós vamos ficar na história de Paulo apenas com um episódio. Paulo estava na Macedônia, então ele já não estava mais na região do Mediterrâneo. Paulo já estava agora na Macedônia, na Ásia, na cidade de Filipos. Lá, para todo lugar que ele ia, não importava a distância, não importava as dificuldades, ele ia para levar a doutrina de Jesus. E ele chegando naquele lugar, acompanhado de Felipe, na cidade de Filipos, desculpe, acompanhado de Silas, um dos seus acompanhantes nas viagens apostólicas. Ele então vai numa feira livre, no entardecer, no final da feira. Paulo sobe num caixote de madeira e começa a falar para os habitantes da cidade de Filipe, que nem sabiam que o Messias que eles tanto esperavam já tinha vindo, já tinha sido crucificado, já tinha voltado para o mundo espiritual. E Paulo vem trazer a mensagem de amor e de esperança, que é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é uma carta de esperança e de amor por todos nós. E Paulo começa a falar, quando de repente, próximo da praça, numa casa, abre-se as portas da frente da casa e de lá de dentro sai uma jovem, visivelmente tomada pelo espírito, visivelmente obsediada. E ela vem para o meio da praça, interrompe a fala de Paulo, gritando assim. Está no livro Paulo Estevão: recebei-o esses homens, e aponta para Paulo e Silas, pois que esses não são homens, em verdade, esses são anjos do Altíssimo. Recebei-os, recebei. E essa mulher grita tanto que ela impede Paulo de falar. Mas ela dizia que eles eram mensageiros de Deus, do Altíssimo. E, no entanto, ela grita tanto que Paulo não consegue falar. Paulo desce do caixote, não dá mais para falar, e a pregação de Paulo então é interrompida. No segundo dia, no momento em que Paulo começa a sua preleção, a trazer o amor e a esperança de Jesus para aquela população da cidade de Filipos, novamente aquela casa perto da praça, as portas se abrem e sai de novo aquela jovem,
gritando para as pessoas na praça: recebei-os, e apontava para Paulo e Silas: recebei-os, eles não são homens, eles são anjos vindo do Altíssimo. E ela grita, parecendo que estava ajudando, né? E aí Paulo desce do caixote e, mesmo sem falar a ninguém, nem mesmo ao companheiro Silas, ele começa a fazer uma sindicância, uma averiguação sigilosa a respeito de quem era aquela jovem. E ele descobre que ela era uma jovem que tinha mediunidade ostensiva, que era chamado naquele momento de profetismo. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, e ela fora trabalhar na casa da família que morava ali naquela residência, e a família, ao perceber que ela tinha mediunidade, começou a explorar a mediunidade da jovem para eles ganharem dinheiro, os patrões. E de vítima que ela era no começo, dali a pouco ela virou sócia. Então, naquela casa já tinha até uma sala onde ela recebia as pessoas a preços muito altos para falar de coisas que as pessoas, como hoje, as pessoas vão botar as cartas, vão fazer leitura da mão e por aí vai, né? Isso é assim desde que existe a humanidade, talvez. Então, agora Paulo, munido dessas informações, na terceiro entardecer, ele vai para a praça, sobe no caixote e começa a contar a vida pública de Jesus. E aconteceu de novo, de repente, na parte em que o público estava mais prestando atenção, as portas daquela casa se abrem e vem aquela jovem descabelada, correndo e gritando, né? Recebei-os, recebei-os, pois que esses não são homens, eles são anjos do Altíssimo. Paulo de Tarso desce do caixote onde ele falava, dirige-se não para ela, dirige-se para o Espírito que falava por intermédio daquela jovem e diz: cale-se, sai dela e não tornes nunca mais a voltar. Percebam a autoridade moral de Paulo. E nós estamos falando de um homem extremamente equivocado nas suas ações. Quem vai lá ver quem era Paulo antes de ter encontrado Jesus às portas de Damasco. Mas quando nós dizemos que agora, daqui para frente, eu vou estar com Jesus, eu vou estar com Jesus, né? E aí, o que Paulo faz naquele momento? Ele não só faz o espírito se calar e sair dela, como tem algo que para nós espíritas chama atenção. Ele sustou a mediunidade daquela jovem para todo o resto da encarnação. É isso que ele fez. Ele não apenas calou o espírito e fez com que houvesse o desligamento entre espírito obsessor e a jovem, mas ele cancelou a mediunidade. Olha a autoridade moral. E aí é claro que Silas não entendeu, porque Silas estava um pouco vaidoso com a história de todo entardecer, aquela jovem gritar que ele não era um homem, sim um anjo do Altíssimo. E aí Silas, quando eles voltam para a pensão onde eles estavam, Silas assim: eu não entendi o que você fez, Paulo. Afinal de contas, o trabalho dela era também de divulgação, ela não estava nos auxiliando. Olha as nossas vaidades, né? Eu estou na tribuna, eu vou falar, né? Pois é, mas se o espírito entrasse lá e gritasse: Natália, eu sei que tu és, eu era a primeira a me enfiar aqui embaixo da mesa, né? Não era diferente com Silas, ele estava chateado porque a vaidade dele estava sendo incensada. E aí esse capítulo no livro Paulo e Estevão é lindo, porque Paulo vai falar a Silas dos tipos de espíritos que só mais tarde, através dos livros dos médiuns, nós vamos conhecer e saber. Então, por que Paulo descia do caixote quando aquela jovem obsediada o impedia de falar, e Paulo não se agastava, não ficava com medo que o espírito dissesse das suas mazelas? Sabe por quê? Porque diferente de nós que temos um jeito no social e outro na intimidade, Paulo, onde chegava, ele fazia logo um inventário das suas mazelas. Ele dizia para as pessoas que só pela misericórdia do Cristo, pela autoridade do Cristo, que ele, Paulo, estava ali falando do Evangelho.
E aí ele contava para as pessoas de todos aqueles cristãos que ele mandara matar, de tudo aquilo que ele havia feito. Então não tinha como um espírito chegar a obsediá-lo, chegar a dizer: Paulo, eu sei quem tu és, e Paulo ficar envergonhado. Ele já sabia, primeiro ele já sabia quem ele era, e segundo, ele chegava contando primeiro das suas mazelas morais e espirituais. Então, se fosse conosco, haveria duas possibilidades. Ou nós ficaríamos muito vaidosos com a possibilidade de nosso ego ser insensado, ou ficaríamos com muito medo de ter os nossos segredos escusos revelados. Amélia Rodrigues, nesse livro, Trigo de Deus, de onde tiramos o tema Autoridade de Jesus, ela vai nos falar de Jesus com a sua atitude de terapeuta amoroso, mesmo naqueles momentos onde a sua fala era uma fala muito forte, como no momento, por exemplo, em que ele expulsara os vendilhões do templo, né? Dependendo da autoria, da origem da Bíblia que a gente vai ler, vai ser dito aí que Jesus expulsou a chicote. Nós, espíritas, não conseguimos imaginar Jesus brandando um chicote contra o corpo de quem quer que seja. É claro que aí precisa de um entendimento para nós, que só essa história de chicote daria, claro, uma outra exposição, porque não é um chicote, algo material e físico, é algo do campo da moral. Então, da mesma forma que Jesus tinha para conosco e tem para conosco essa atitude de terapeuta amoroso, independente do tamanho dos nossos equívocos, das nossas quedas, das nossas falhas, que o convite para esse entardecer deste sábado de maio seja também para que nós sejamos o Jesus, o Messias do outro. Mas qual outro? Quem é esse outro? Aquele que a vida trouxer até nós. Não é ter uma atitude dúbia em relação aos equívocos do nosso próximo, não. Isso tem que ser muito claro, mas que nós não saiamos dali falando, analisando de uma forma descaridosa, que nós façamos como Jesus nos ensinou, com o outro, da forma como gostaríamos que fizessem conosco. Porque da mesma forma como os espíritos, mesmo os mais atrasados, conheciam Jesus, Ele também nos conhece. Os espíritos nos conhecem, os espíritos sabem de nós, porque nós estamos, como disse Paulo, numa das suas cartas, o tempo todo rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o pior é que é uma nuvem invisível aos nossos olhos, né? Então, essa autoridade de Jesus, ela é pautada no campo da moral e da amorosidade. Mas aí, para nós, como desenvolver? Como desenvolver essa autoridade do campo da moral e da amorosidade? Vamos no Evangelho de Marcos. Um pedacinho bem pequeno do Evangelho de Marcos, no capítulo 21, é apenas o versículo 32 a 34. Marcos, o mais jovem dos evangelistas, vai nos dizer assim: chegado ao fim da tarde, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam mal e endemoniados. Endemoniados, já falamos, né? Obsediados. Toda a cidade reuniu-se junto à porta da casa de Simão Pedro. E Jesus curou muitos dos que estavam mal, acometidos de diversas doenças, e expulsou muitos daimones, que depois deu origem à palavra demônios, né? Aos obsessores. Mas Jesus, olha o detalhe, mas Jesus não deixava os daimones falar, porque estes o conheciam. Percebam o que o evangelista Marcos está nos dizendo neste parágrafo, que até mesmo os espíritos mais atrasados, que naquele momento estavam na Palestina, fazendo uma grande obsessão coletiva que inclusive levou Jesus à morte,
Porque a morte de Jesus não foi tramada apenas pelos encarnados, assessorado pelos desencarnados. E Marcos diz que Jesus curava do processo obsessivo, mas não deixava o obsessor falar, porque os espíritos obsessores conheciam e sabiam quem era Jesus. Vamos lembrar, sinagoga de Cafarnaum, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Percebam? Até mesmo os espíritos que hoje nos influenciam, nos obsediam, muitas vezes eles sabem de Jesus muito mais do que nós. Mas Marcos começa esse versículo 32 do seu evangelho dizendo assim, ó: chegado ao fim da tarde, quando o sol se pôs. Então Jesus trabalhava, às portas da casa de Pedro no final do dia, atendendo. Chegado, é poético, chegado ao fim da tarde, quando o sol se pôs. Se trouxermos para nós na atualidade, quantas vezes, metaforicamente, o sol se põe nas nossas vidas? Não o sol astro-rei, o sol da alegria de viver, o sol da paz. Quantas vezes, diante de problemas, diante de obstáculos a vencer, nós nos comportamos e nos entristecemos como se o sol estivesse se pondo em nossas vidas. Quantas vezes o sol se põe e nós esquecemos que esse é o momento em que os nossos amigos espirituais, que é aquele que nos amam, mais próximos de nós ficamos. Os nossos irmãos católicos têm o poema Pegadas na Areia. Quem aqui já ouviu falar, conhece, Aquele poema que a mulher caminha, porque ela pediu para Jesus que nos momentos de aflição a carregasse no colo. E aí ela vê que nos momentos mais atribulados da sua passagem pela vida, nos momentos de mais dor, quando ela olhou as suas pegadas na areia, só tinha um par de pegadas. E ela reclama dizendo: Senhor, nos momentos de maior dor, tu não estavas comigo, pois só tenho um par de pegadas. São as minhas pegadas no momento em que te carreguei no colo. Então é nos momentos em que o sol se põe na nossa vida. Será que nós temos lembrado de chamar por Ele, de chamar pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso mentor, também chamado de anjo guardião? Que encarnação nós estamos vivendo? Portas adentro do coração, portas adentro dos sentimentos. E mais, que encarnação nós estamos preparando hoje para a próxima vez que voltarmos à Terra? Vamos lembrar que a nossa estada na Terra hoje, ela é fruto dos nossos investimentos e todas as nossas situações do hoje. Mas nós temos hoje a colheita das encarnações que passaram. E ao mesmo tempo nós temos hoje o trabalho, o projeto, construir o projeto da próxima encarnação. Já paramos para fazer essa reflexão? Quando eu voltar à Terra, ou a um outro mundo equivalente, que tipo de encarnação eu terei? Portanto, que tipo de encarnação para o amanhã eu estou preparando hoje? Quando eu digo quando nós voltarmos a um mundo equivalente à Terra, é porque nós, os espíritas, sabemos que a Terra está saindo da sua condição de mundo de expiações e de provas. A Terra está assumindo a maturidade de transformar-se em mundo de regeneração. E aí nós estamos sendo convidados para sermos trigo de Deus, que é o título do livro, como dissemos, de onde tiramos a fala desta noite. Então, essa autoridade de Jesus em ser o Senhor dos Espíritos, nós que conhecemos e aceitamos a terceira revelação,
chamada para nós de doutrina espírita, nós estamos sendo convidados a sermos, sim, Senhor dos Espíritos, começando a sermos mais senhores de nós mesmos, cada um de nós ser senhor de si mesmo, já que somos espíritos. Parece-me, segundo muitos autores, o próprio Divaldo, às vezes nos grupos menores com que ele trabalha, né? Já falamos nessa tribuna que desde o ano 2012, desde o ano 2012, nós vamos todos os anos no mês de outubro a Salvador estudar com Divaldo Pereira Franco. É um estudo de 4 dias que ele faz todos os anos no mês de outubro. Este ano, não sei porquê, pela primeira vez ele mudou o mês, não vai ser em outubro e setembro. Há quem diga que é porque depois ele desencarna, mas tudo bem, né? Ele não morre, ele só desencarna. Outros dizem que é porque ele tem compromissos com a doutrina espírita fora do Brasil. Enfim, em geral é no mês de outubro. E nessas conversas, Divaldo nos fala muito a respeito da Palestina de há 2000 anos e quem eram os espíritos reencarnados lá na Palestina de há 2000 anos. E Divaldo deixa muito claro que muitos de nós éramos os que estavam lá. Para nós que a doutrina espírita faz sentido, é porque nós já fomos hebreus, nós já estivemos reencarnados, né, como hebreus, entre o povo do Antigo Testamento, o povo hebreu, nós já estivemos reencarnados entre os cristãos primitivos. Por isso a doutrina espírita faz sentido e hoje nós estamos na presente encarnação espíritas. Mas o que será que nós estamos também fazendo com esta dádiva em prol da nossa evolução? E quando falamos em Jesus na Palestina de há 2000 anos, por que Jesus escolheu justamente aquela região? Você que me ouve nesse momento, você já parou para se fazer essa pergunta? Mas por que Jesus escolheu surgir na Terra, na Palestina? Você já se fez essa pergunta? E mais, você tentou encontrar em você, no seu mundo íntimo, a resposta? Porque vamos lembrar, né? Jesus poderia ter surgido na Terra há 2000 anos entre os egípcios. Ele poderia ter surgido entre os romanos. Por quê? Entre os palestinos. Nós dizemos que é porque era o povo que já acreditava no Deus único. Mas Jesus não podia ter vindo justamente dentro de um outro povo, de uma outra cultura, justamente para ele trazer a ideia do Deus único? Você já parou para se perguntar, já que Divaldo diz que a maioria de nós estava lá na Palestina de há 2000 anos? Por que Jesus escolheu justamente aquela região específica? Aquela região que não o recebeu, porque a Palestina de há 2000 anos não recebeu Jesus. E ele também sabia disso. Tanto que ele disse, vendo toda a forma como aquele povo se comportava, mediante a sua mensagem de esperança e amor, porque o Evangelho de Jesus é o sol das nossas vidas, é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de esperança e amor, e vendo os corações endurecidos daquelas pessoas, vamos lembrar que ele disse naquele entardecer sentado nas escadarias do templo: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te agasalhar sob o meu manto, da mesma forma que a galinha agasalha sobre as suas asas protetoras os seus pintinhos. Mas tu não o quiseste, Jerusalém. E em verdade te digo, que dia virá, que de ti não sobrará pedra sobre pedra. E nós sabemos que a profecia se cumpriu. Isso era mais ou menos o ano entre 30 a 34. E no ano 70, portanto, dali a 30 e tantos anos, nós vamos lembrar que Tito, o romano, invade a Palestina. Destrói a Palestina. Destrói o templo de Salomão, o maior orgulho da raça judaica. Mata muito do povo hebreu.
Outros do povo, né, quando eu falo hebreu e judeu, estou falando da mesma etnia, outros vão cativos para Roma. E outros, então, são expulsos da Palestina. E nós vamos vê-los errando de terra em terra, sendo expulso daqui, indo para lá, indo para lá. E aí nós vamos vê-los caminhando e sofrendo pelas estradas da vida, até quando se dá a Segunda Guerra Mundial. Olha, isso é tempo, né? Do ano 70 da nossa era até 1940 e tantos, quando explodiu a guerra. Olha quanto tempo esse povo que Jesus disse: dia chegará que de ti, ó Jerusalém, não sobrará pedra sobre pedra. Então, só quando se deu a Segunda Guerra Mundial e todos aqueles que não sofreram o holocausto das câmeras de gás, é que finalmente foram libertados e liberados para voltar à sua Jerusalém, que, é claro, já estava ocupada. E aí nós vemos a guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, essa outra guerra que existe entre árabes e judeus na Palestina, que eles não preservaram há 2000 anos. Hoje, a Palestina, que em algumas regiões era um grande verdor, uma grande fartura de flores e frutas, hoje é uma região desértica. E isso também tem a ver com os corações das criaturas que lá estavam há 2000 anos, e que Divaldo costuma dizer que é muitos de nós, os que hoje estamos espíritas. Hoje, um deserto, a Jerusalém de há 2000 anos. Como talvez deserto era o nosso mundo íntimo, mas que estamos sendo convidados para fazer germinar em nossa vida, em nossos corações, a semente do amor, a semente do Evangelho, germinar em nós a semente da paz. Já paramos para pensar por que foi um espírita que instituiu na terra inteira o movimento, como é que se chama? Você e a paz. É porque provavelmente nós temos muito débitos com a humanidade quando o assunto é a paz, a pacificação íntima. Porque, como diz a estrofe do hino, você e a paz no mundo começa, a paz que eu quero no mundo começa em mim. Então, para que um dia nós tenhamos a autoridade de Jesus, e teremos, porque Ele disse: sois deuses, no futuro fareis tudo o que faço agora e muito mais. Então Ele nos disse que nós também temos o DNA divino, que um dia nós vamos fazer todas as curas, todas as ressuscitações daqueles que não estavam mortos, mas iriam fatalmente morrer porque estavam tomados pelo sono da catalepsia. Jesus não trouxe à vida aquele que o corpo já tinha morrido. Não é assim. Nós, os espíritas, sabemos. Eram aqueles que fatalmente iriam morrer porque naquela época não se conhecia ainda a doença chamada catalepsia, que só na Londres, na Inglaterra, séculos depois é que faz ser descoberta a causa da catalepsia. A bebida que era alimento entre o povo hebreu e os povos antigos era a cerveja e o vinho. E eles tomavam cerveja e vinho em copos e canecas de estanho. E só muito tempo depois, na Inglaterra, por ser uma ilha, então as pessoas eram enterradas e logo depois desenterradas para levar para um monturo comum, para desocupar, porque não pode usar uma ilha para fazer um cemitério atrás do outro. Vamos lembrar que na Idade Média as pessoas morriam muito jovens, as crianças, os recém-nascidos morriam com muita facilidade. E eles começaram a perceber que quando eles iam abrir o túmulo, muitas vezes o falecido, o defunto que estava lá dentro, estava todo rasgado, a roupa, estava virado ao contrário, virado de bruço, e eles começaram a se dar conta que acontecia alguma coisa em que as pessoas eram enterradas acreditando que estava morta e não.
Não estava. Isso para nós fazer um link com todos aqueles que Jesus ressuscitou, né? E aí eles descobriram que a questão era os copos e canecas de estanho em contato com a levedura do vinho e da cerveja. Isso fazia um depósito de micropartículas no cérebro e as pessoas passavam a sofrer ataque de catalepsia. Como elas ficavam imóveis e demoravam a voltar, muitas delas eram enterradas durante a catalepsia. Quem aqui já ouviu, enquanto vocês pensam, eu vou tomar um golinho de água. Quem aqui já ouviu a expressão salvo pelo gongo? Todos? Pois é, salvo pelo gongo vem dessa época, não da época de Jesus, tá? Na época, já na Idade Média, quando na Inglaterra se descobriu que eles estavam enterrando pessoas vivas. Então, o que eles fizeram? Criaram um sistema de um orifício no túmulo e amarravam um cordão forte no pé, no calcanhar do defunto, e isso saía para fora do túmulo e ficava num sino leve, né? E ficavam, e aí veio também uma nova profissão, a profissão de coveiro ficar de plantão no cemitério. E aí, se o defunto acordasse, naturalmente ele ia se mexer por conta da falta de ar, né? E o sino tocaria e ele seria salvo pelo gongo. Vem daí, então. Então, vamos lembrar que Jesus, à sua época, salvou muitos de serem enterrados quando só estavam sob efeito de uma crise, de um ataque de catalepsia. Então, olha quanta coisa Jesus fez, nos ensinou e disse que não diria e não faria mais porque nós não conseguiríamos compreender naquela hora. Mas Ele deixou claro que viria o Consolador. Ele nos prometera na última ceia que Ele pediria ao Pai para enviar um outro Consolador que viria para nos ensinar todas as coisas, nos relembrar aquilo que nós estivéssemos esquecidos, e que o Consolador habitaria conosco, ficaria com cada um de nós. Mas o tempo vai passando e nós continuemos, muitas vezes com nossos corações desérticos, muitas vezes ainda naquela premissa de Jesus, do Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te agasalhar sobre o meu manto. Os nossos amigos espirituais estão aí, a convite de Jesus, a nos intuir, a nos animar, a tentar nos proteger e nos agasalhar sobre o manto da fé. Será que nós finalmente já acordamos? Será que nós finalmente já começamos a desenvolver em nós uma autoridade semelhante àquela que Jesus viera nos ensinar, exemplificando? Fica para nossas reflexões. Uma boa noite, queridos irmãos, e muita paz. Nós agradecemos a Maria Natália pela exposição de hoje, que nos faz refletir bastante, especialmente sobre esse tema, né? A autoridade do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Desejamos um bom retorno, Senhor.